dia, ICC. Bom dia. Tudo bem com vocês? Descansaram bastante? Vamos começar mais um ano na presença do Senhor. Vamos louvá-lo, porque Ele merece toda honra e toda glória. Amém? Agora é trabalho, hein, gente? 2026. A ICC tem uma meta ousada aí. O pastor vai falar mais sobre isso e a gente vai trabalhar, tá bom? Vamos colocar em pé, falar para a pessoa que está do seu lado. Que bom que você veio. Vamos adorar você. Que bom que você veio, Pedrinho. Que bom que você veio, Cuca.
bênção. E eu quero começar esse culto, essa manhã, essa nossa primeira reunião, declarando a palavra que está em Jeremias 29:11, que diz assim: porque eu sou que conheço os planos que tenho para vocês. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Glória a Deus, glória a Deus. Esse ano será um ano que nós andaremos na dependência do Senhor. Esse ano será um ano que nós estaremos debaixo de oração. Esse ano é o ano que Deus reconstruirá os nossos muros. Esse ano Deus trará o nosso coração, alinhará o nosso coração com o coração de Deus. Esse ano será um ano que nós andaremos em obediência. Esse ano é um ano que nós estaremos totalmente entregue ao querer e à vontade de Deus. Nós não andaremos segundo a nossa carne, nós não andaremos segundo o nosso querer, mas nós andaremos segundo o querer e a vontade de Deus. O nosso trabalho é entregar as nossas vidas ao Senhor, entregar os nossos medos, os nossos temores, os nossos questionamentos, porque Deus tem resposta para todas as coisas. Eu queria começar essa reunião e eu queria que você rendesse o teu coração, que você se abrisse essa manhã e começasse a dizer e a declarar palavras de amor ao Senhor. Que você começasse a dizer o quanto você ama o Senhor e você dissesse ao Senhor sim, aquilo que você veio buscar essa manhã, aquilo que você precisa da parte dele, e que você começasse a declarar: Senhor, Rei, Redentor da minha vida, sustento, suporte, socorro presente em dias de tribulação. Eu gostaria que você começasse a orar ao Senhor, que você, igreja, porque esse tempo, esse ano, nós vamos orar muito, porque o Senhor virá com fogo no céu e consumirá e trará vida abundante. Eu queria que você começasse a orar agora no teu lugar. Comece a orar, comece a declarar: Senhor, nós começamos a dizer que esse ano nós dependemos do Senhor, que o nosso louvor será um louvor que chegará ao teu coração, que esse ano será um ano que nós viveremos debaixo das suas promessas, debaixo da tua direção. Nós não andaremos por vista, mas nós andaremos segundo a tua palavra. Senhor, seja o alicerce das nossas vidas. A tua palavra, Senhor Deus, é que nos sustenta. Oh, aleluia, aleluia. Começa a orar, igreja, começa a declarar. Começa em nome Espírito Santo. Vai passeando mesmo. Vai, Senhor, vai fazendo rebuliço já nesse primeiro culto. Vai fazendo algo, Senhor Deus, que o Senhor ainda não fez na vida dos meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Alegria do Senhor. Invade esse lugar. Invade, aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Persegui os inimigos e os alcancei, os destruí, os atravessei. O braço forte do Senhor me cingiu de forças. Ele é a minha rocha, a quem eu temerei. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é minha força, Ele é meu escudo. Quem pode livrar como o Senhor?
Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Aqui em Isaías 43 diz: mas agora Jacó, ouça o Senhor que o criou, Israel. Assim diz aquele que te formou: não tema, eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar pelas águas, em 2026, se você passar pelas águas profundas, eu estarei ao seu lado. Em 2026, se você atravessar rios, não se afogará. Se passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal, pois eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel. E nos versos 18 e 19 desse mesmo capítulo, esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer. Eu vou ler de novo. Esqueçam tudo isso, não há nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a fazer algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Vamos orar essa palavra, queridos, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos clamar ao Senhor. Se a gente continuar lendo esse texto, Israel deixou de oferecer os sacrifícios, Israel deixou de honrar o Senhor. Mas, amados, não vai ser assim com a gente, porque eu e você em 2026, nós resistiremos ao pecado, em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Senhor, que o pecado seja um acidente, não uma prática, Senhor. Nos afaste disso, que em 2026 possamos te honrar, Senhor, para que essa palavra se cumpre, porque o Senhor é um Deus de livramento, o Senhor é um Deus de cura. Então feche teus olhos agora, coloque diante do Senhor este ano que já começou, mas estamos começando na presença de Deus, como família ICC, como igreja de Jesus. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Queremos que o Senhor tenha feito uma coisa nova em nossas vidas, Pai. Cremos, Deus, no Jeová, o Deus Todo-Poderoso, que faz algo novo, Senhor. Pai, nossas famílias são Tuas, Senhor. Nossos filhos são Teus, Paizinho. Em 2026, Pai, queremos Te agradecer pelas curas. Ainda nesta manhã, o Senhor pode visitar alguém com cura. O Jeová Rafa está aqui. O Senhor está neste lugar, Pai. Que em 2026, Senhor, as nossas causas, tudo aquilo que colocamos a mão para fazer, que o Senhor esteja conosco, como lemos esta palavra, Senhor. Assim como Moisés declarou, Senhor, se o Senhor não for, nós não iremos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que neste ano, Senhor, nós estejamos na Tua presença, intensos, inteiros, que queiramos, Pai, que tenhamos fome de Deus, Senhor. E nos nossos lares, Senhor, o Senhor é poderoso para libertar, para salvar, para curar, Senhor Jesus, para operar o impossível, porque agindo Deus, quem impedirá, Senhor? Porque o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso pastor, Senhor. Então, Pai, nós entregamos este ano nas Tuas mãos, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Faz aquilo que o Senhor pode fazer, Pai. Nós somos dependentes de Ti, precisamos do Senhor. Opera milagre, opera uma obra maravilhosa, Senhor, que quando olharmos nos nossos olhos, só teremos uma certeza: foi o Senhor que fez isso. E a Ti, Senhor, nós rendemos glória. Louve o Senhor com as suas palmas. Obrigado, Jesus. Eu sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Alegria em
Toda língua, toda nação, toda voz, seja alto, médio, barítono, grave, não importa, abra sua boca. Eu não sei cantar, não importa. Deixe que o Espírito Santo te tome e que saia o louvor do teu coração. Não é palavras bonitas, não é voz bonita que agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor é a sua vontade de estar diante dele. Aleluia. Ele é o nosso Rei, Ele merece toda a honra e toda a glória. Todo ser que tem fôlego, louva ao Senhor. Todo ser que tem fôlego, louva ao Senhor. Aleluia. Sei que
seja colocado na mesa do Senhor. Glória a Deus. As crianças querem continuar louvando. Glória a Deus. Feliz ano novo. Amém. Você também. Esse ano será um ano de grande transformação. Eu não vou perguntar sobre os visitantes porque todos são da casa. Mas eu quero dizer que o meu coração está extremamente cheio do querer e da vontade de Deus. Eu quero compartilhar com vocês esse ano aquilo que Deus vai fazer junto com os meus irmãos. Porque Deus fará grandes coisas. Eu quero ministrar uma palavra rápida sobre oferta. Estamos iniciando o ano. Esse ano será um ano com muitas coisas. Mas uma coisa que a gente, olhando para trás, e o que Deus nos sustentou até aqui, é que podemos dizer: Ebenezer, Ebenezer, até aqui sustentou o Senhor as nossas vidas. E diante de todo o sustento que Deus tem nos dado, o nosso coração está agradecido, porque o Senhor tem sido bom e fiel. E o nosso coração tem se tornado um coração também generoso. Porque quando nós falamos de dízimo e oferta, não estamos falando de troca, mas estamos falando de generosidade, de abençoar, de ver prosperidade na vida do outro, de ver prosperidade na vida da igreja, de ver prosperidade nas famílias. E o Senhor tem nos dado para que a gente se torne agentes generosos da palavra de Deus, que será levada para muitas pessoas esse ano, não somente aquelas que estão dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, mas aquelas famílias que estarão fora, pessoas, crianças, e aonde a gente tiver braços e mãos, nós queremos alcançar, e nós estaremos com esse coração generoso para declarar que tudo veio do Senhor. Porque nós precisamos de recursos financeiros para fazer a obra do Senhor. E nós sabemos que é Deus que nos dá sabedoria em todas as coisas. É Deus que nos dá sabedoria para administrar nossas finanças. É Deus que abre as portas dos nossos empregos. É Deus que nos dá a promoção. É Deus que faz todas as coisas. Dos nossos trabalhos, os nossos recursos vêm da mão do Senhor. E dentro desse cenário, nós seremos o agente que colocará no altar dele tudo aquilo que ele tem semeado em nós, e nós semearemos na vida de outras pessoas, na vida da igreja, e traremos abundância
sobre a casa do Senhor. O tempo de iniciar o ano não é ficar olhando, nossa, que cenário econômico, nossa, como as empresas estão, nossa, não. Quando eu olho para finanças, eu olho, o Senhor é a minha provisão, o Senhor é o meu sustento, é aquele que me tirou aonde o Egito não tinha prosperidade, mas ele me enviou para a terra de gozo, e lá ele fez prosperar, no meio do Egito, em algum lugar, aonde você estiver, a bênção do Senhor está sobre você, e ele fará você prosperar, ele fará você caminhar. Então, eu quero dizer, entregue ao Senhor aquilo que Ele já te deu, não por obrigação, mas em louvor e adoração. E eu queria começar esse ano, eu queria começar orando pelas tuas finanças, pelo teu trabalho, pela tua empresa, e declarar que nada, nenhum migrador, nenhum devorador, nem praga nenhum chegará sobre a sua casa, porque nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro, que nos guarda. Senhor, nós oramos e nós declaramos que as nossas dízimos e as nossas ofertas é um ato de adoração ao Teu nome. Nós seremos prósperos nessa terra. Nós seremos próximos para abençoar pessoas, para ser agentes transformadores, para levar a sua palavra. Os nossos negócios serão prósperos, as nossas empresas serão prósperas. Senhor Deus, teremos sim promoção no nosso trabalho, teremos aumento de salário, teremos portas abertas, Senhor, em nome de Jesus, porque a porta que Tu abres, homem nenhum pode fechar. E eu quero declarar, Senhor, que o céu se abra, Senhor Deus, nesse primeiro dia, sobre, Senhor Deus, a vida profissional, sobre financeira, sobre cada um aqui em nome de Jesus. Deus, que veja mesmo a boa mão do Senhor na área financeira, que dê sabedoria para administrar os negócios, sabedoria para administrar as finanças, sabedoria, Senhor Deus, para, Senhor Deus, gerir tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante do Senhor. E nós declaramos, Tu és o nosso sustento, a nossa provisão, o nosso socorro. Obrigado, Jesus. Obrigado porque vidas aqui, Senhor Deus, vidas aqui serão extremamente impactadas, em nome de Jesus, positivamente, por esse alcance. As empresas serão prósperas e as famílias que estão, Senhor, que dependem dos seus empregos, verão que há um Deus nessa terra que faz coisas poderosas. E usa, Senhor Deus, cada empresário dessa casa para levar a sua palavra, em nome de Jesus, sobre cada funcionário. Senhor, que não seja só o lucro financeiro, mas a sua palavra seja propagada e o Teu nome seja conhecido, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Voltamos a tempo de oração. Terça-feira teremos a nossa primeira reunião de oração. Boa. Podemos dar um glória? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos orar bastante esse ano? Sim. As pessoas serão libertas? Sim. Teremos batismo no Espírito Santo? Sim. Então eu conto com vocês na terça-feira aqui para estar orando. Porque um grande avivamento começa com um tempo de oração, com um tempo de arrependimento. Se a gente se arrepender, grandes coisas Deus fará. Se a gente buscar a face do Senhor, Ele virá ao nosso favor. Então na terça-feira estaremos aqui em oração, orando, intercedendo, clamando para que Deus faça grandes coisas ao favor dos necessitados. Nós temos aqui, todos já conhecem, o papel onde nós colocaremos nossos pedidos de oração. Está atrás aí no bolso da cadeira. Então escreva o teu pedido de oração e escreva aquilo que você precisa. Ontem eu estava lendo sobre oração e o livro falou assim, poderosa comigo: pare de enrolar diante de Deus, fale aquilo que você precisa. Eu falei,
Porque muitas vezes a gente, Senhor, queremos fazer isso, queremos aquilo, mas Senhor, não, Senhor, eu estou necessitado, eu preciso disso, eu preciso desse socorro. Não é isso, não é isso. Pare de enrolação e peça ao Senhor que vocês precisem. E coloquem aquilo que vocês precisam. E venham na terça orar sobre aquilo que estamos precisando. E vamos orar sobre os pedidos daqueles que estão necessitados. Porque nós veremos milagres nesse lugar. Em nome de Jesus, sem delongas, Pastor Luca. Bom dia, pastor. Umas coisinhas aqui da reforma que foi feita. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique na presença do Senhor, feche seus olhos um pouco, aproveitando o ânimo que nós estamos aqui hoje, né? Graças a Deus pela vida de todos que estão aqui hoje, nesse ânimo da profecia, o ânimo da verdade de Deus, o ânimo da palavra. É nisso que estamos firmados, não em nós mesmos, não em palavras de persuasão humana, mas na presença do Espírito. E eu profetizo um ano de restauração pela palavra profética do nosso Senhor, um ano de muitas realizações no chamado de Deus, no chamado que Deus nos deu para essa igreja, um chamado específico para esse grupo. Então eu declaro que nós teremos restauração plena em nome de Jesus e redenção plena em nome de Jesus. Que Deus visite você poderosamente na glória da sua presença. E você não resista a isso. Abra o seu coração. Diga: Senhor, eu abro meu coração. Eu abro a minha vida. Eu abro a minha casa. Eu abro todo o meu entendimento para o Senhor. Essa manhã é tua. Esse ano é teu. Mais um ano da tua presença, Senhor. Nós profetizamos sobre 2026, o ano da multiplicação de Deus em nossas vidas, o ano da multiplicação de Deus nessa casa e nessa sociedade, nessa cidade, nesse país, em nome de Jesus. Nós proclamamos que o Senhor dirige todas as coisas e nós nos rendemos à tua vontade, Senhor, e com a tua bondade, Senhor. Então nós louvamos o Senhor. Louve o Senhor. Esse eu em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Respirando. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo. Sua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Senhor, alcança cada um nessa manhã.
Senhor é que nos conduz. E nós cantamos a bondade do Senhor. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Profetize. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Mais um ano da fidelidade do Senhor caia sobre nós. Em todo tempo. Todos os que creem, todos os que são chamados a esse movimento de fé, recebam a bondade do Senhor, recebam fôlego para louvar e para agradecer, para lutar, para passar por todas as dificuldades que existirem. Nós cantamos a tua bondade, Senhor, porque o Senhor é verdadeiramente bom. E nada muda isso, nenhuma situação muda isso. Um novo ano é só para manifestar isso, que o Senhor continua sendo bom. Continue sendo bom, Senhor, continua sendo bom. Glória a Deus pela tua bondade. Nós damos glória ao teu nome, nós te dizemos aleluia. Santo é o teu nome, nós te dizemos glória a Deus, te dizemos obrigado, te dizemos aleluia. Te glorificamos, toda a glória é tua, não há outro Deus além de ti. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus nos casamentos, só o Senhor é Deus na saúde, só o Senhor é Deus no nosso trabalho, só o Senhor é Deus nas nossas conversas conjugais, só o Senhor é Deus na nossa vida, pais e filhos, só o Senhor é Deus, e a tua bondade reina em todo lugar. Reina em todo lugar, Senhor, em nome de Jesus, a tua bondade. Bondade santa, verdadeira, glória ao teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse semestre nós falaremos bastante sobre restauração, sobre redenção, reconstrução, e nós viveremos isso em nome de Jesus. É necessário crermos que o Senhor tem essa bênção para as nossas vidas, bênção de restauração. Então hoje mesmo começa isso, para a glória de Deus. Hoje mesmo começa isso, recebe aí em nome de Jesus. Não deixa passar nenhum momento desse culto, dessa reunião que tem o intuito de que a gente viva realmente a presença do Senhor em nós. Então, um dia de ceia, um dia de a gente entrar na comunhão do Senhor. Mas eu quero começar lá no livro de Neemias. Então, se você puder abrir a sua palavra, a sua Bíblia aí no livro de Neemias, está lá no Velho Testamento, entre os livros de Esdras e de Esther. Aliás, esses três personagens farão parte desse primeiro semestre aqui, com muitas ministrações sobre isso. E nós vamos ler uma boa parte hoje do livro de Neemias, 2 capítulos, tá bom? Então preste atenção para ler comigo.
porque a nossa arma principal é a palavra de Deus. Todos os outros movimentos devem estar firmados na palavra. Se não houver palavra de Deus embasando qualquer movimento da nossa vida, não vale a pena. É como casa, Jesus falou, como casa construída na areia. Tem umas construções ali em Santos, e eu até morei numa delas, que elas foram construídas sem o embasamento necessário, porque Santos, a orla de Santos, ela precisa de mais ou menos 80 metros de fundação, de 60 a 80 metros para achar rocha. Então os prédios que foram construídos ali entortaram um pouquinho. Eu morei num que precisava ter aqueles ganchos de porta, porque senão a porta bate, fecha lá. Colocava uma bolinha, a bolinha vai até o outro lado. Era bom, né, para a gente descer para o outro lado da casa, mas para subir para o outro lado da casa era ruim. Estou exagerando, claro, mas tem uns prédios bem tortos, assim. Se você parar na frente da Orla de Santos e ver lá, tem uns quase encostando no outro, assim. Aliás, esse prédio, eu sempre falo que quando ele fazia a pintura, o cara ia naquela corda da pintura e chegava a 1,5 metro lá embaixo, Carlos. Ele tinha que pôr um gancho na parede para se puxar e voltar para poder conseguir pintar a parede. Casa construída na areia. Dificuldade, entorta, dá problema. Mas nós somos aqueles que constroem na rocha em nome de Jesus. Por isso, você precisa ser um leitor voraz da palavra. Você não pode ser um leitor mais ou menos. Você não pode dizer que não gosta de ler. Você tem que ser um leitor da palavra, porque aqui está toda a vida que você precisa para viver. Que Deus nos dê um ano de muita leitura da palavra. Eu vou falar mais sobre isso. Então, Neemias, vocês estão aí, Neemias? Eu vou ler numa versão aqui que é talvez diferente aí da que vocês são acostumados, que é a NVI. Eu estou lendo na nova Almeida atualizada, tá bom? Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atenda a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da tua palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas, se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi, para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Fazem com que o teu servo seja bem sucedido hoje. Encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes,
uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem que ser de tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhes respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do teu agrado, que me dê cartas para os governantes da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para as casas que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governantes da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército de cavaleiros, mas Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disso, e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado nos bens dos filhos de Israel. Então cheguei a Jerusalém. Depois de esperar 3 dias, me levantei à noite, junto com uns poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas, e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruína e os seus portões destruídos pelo fogo? Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para que nos livremos dessa vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras do rei que me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer essa boa obra. Porém, quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução, mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Acho que voltou. Obrigado. Então, aqui nós lemos a palavra do Senhor com muitas informações, um começo de história, onde tem um homem que atenta para uma situação, ele está interessado na situação, ele se atenta para isso, ele faz questões sobre isso, ele direciona a sua emoção para essas coisas que estão acontecendo. E eu gostaria de, primeiramente, nesse início de ano, chamar você a que tenha atenção.
Em nome de Jesus, quem pode dizer amém? Atenção! Atentos ao que está acontecendo. Atentos para podermos orar, como o Renato nos instruiu essa manhã, orar direito, orar certo, orar com propósito direcionado, com realmente aquilo que está acontecendo. Porque às vezes oramos pelo que nem está acontecendo. Oramos algumas coisas que aprendemos, algumas palavras, às vezes jargões, às vezes um jeito de orar que se aprende. Eu, por muito tempo, eu orava só de um jeito. E eu comecei a pensar, mas só esse jeito não está dando, né? Eu sei que Deus ouve o nosso coração. A palavra, o Salmo 139 diz que a palavra nem chegou à nossa boca e Deus já sabe o que está acontecendo. Antes da gente pensar, Ele já sabe o que a gente vai pensar. Mas é preciso que a gente tenha atenção. Então, em nome de Jesus, eu declaro sobre cada cérebro aqui, sobre cada emoção aqui, uma atenção plena em nome de Jesus. Atenção do reino de Deus. Para que a gente não fique disperso e distraído com aquilo que não é do Senhor. Quem recebe isso em nome de Jesus? Acho que vai ser um bom passo para esse ano. Recebeu aí, João? Recebeu? Luca também? Mateus, recebe? Em nome de Jesus, atenção! Não no celular, vocês não estão com celular não, né? Aleluia! Essa molecada vai ser um fogo de Deus em nome de Jesus. As tiazinhas aqui vão ser um fogo de Deus em nome de Jesus. Eu me incluo nas tiazinhas e os tiozinhos, tá bom? Esse ano é o ano dos 50, gente. Sabia? O ano dos 50. Vocês que se virem para me dar uma Kombi de presente, sei lá, olha, já estou pedindo logo no começo, hein? Então a questão principal é a palavra de Deus e essa atenção. Nós temos que falar da palavra de Deus. Atenção naquilo que Ele nos ensina. Veja, o cara tinha uma posição privilegiada. Ele estava em outra nação, ele estava fora da sua terra, ele diz aqui, né? Não no lugar onde seus pais foram enterrados. Então ele tinha saudade de um lugar que ele cresceu, viveu, mas ele está na presença do rei, numa posição de grande valia, porque ele era copeiro do rei. O que faz o copeiro do rei? Alguém sabe? Experimenta o vinho. Se tiver envenenado, é ele que morre. O rei fala, põe outro no lugar e tira esse vinho daí. Então, numa posição estratégica, de confiança plena, inclusive de compartilhamento de baba. Compartilhamento de fluidos bucais. Saliva. Compartilhamento de vida. Irmãos, nós somos os copeiros do rei nessa terra, porque há algo envenenado pelo pecado aí, mas nós temos a presença do Senhor com vinho novo para dar para essa terra. Então, em nome de Jesus, atentos. Então, mas ele não usa dessa questão para ficar com ele só próprio. Ele não usa essa questão para ficar vivendo só para ele. Então, uma coisa que eu quero chamar você para 2026, não viva só para você. Cristianismo não é uma vida só para um, é uma vida para todos, é uma vida compartilhada, é uma vida atenta às razões que nós estamos vivos. Você não está vivo para ser alguém dessa terra, você é cidadão do céu, passando por essa terra para abençoá-la em nome de Jesus. Você não é dessa terra. Existe extraterrestre? Existe. Você, olha no espelho. A lei do de Varginha, que está em alta novamente, né? Voltar a falar do de Varginha novamente. Nós somos de outro lugar. Estamos passando por aqui para abençoar essa terra, mas para irmos para a nossa casa. Deus está levando cada um para casa. Nós vamos para casa, irmão, mas enquanto nós estamos no caminho para casa, nós vamos iluminar essa terra com a presença de Deus.
Em nome de Jesus, 2026 será o ano da reconstrução dessa terra, em nome de Jesus. Não é uma palavra só de jargão, não é uma profecia só para um ano, é um estilo de vida. Mas como nós estamos em 2026, vamos falar desse ano. Esse ano Deus vai usar cada um de vocês, cada um recebe aí em nome de Jesus, cada um de vocês. Nós precisamos triplicar o número de pessoas aqui. Nós vamos triplicar o número de pessoas aqui em nome de Jesus, amém? Você precisa trazer mais 2 pessoas. É difícil? Em um ano, larga de ser atrapalhado. Um ano, você tem que trazer 2 pessoas. 2 pelosos você tem que trazer, só isso. Que obra boa. Vamos dizer assim: eu sou um multiplicador do Senhor. As mulheres digam: eu sou multiplicadora, pode dizer, né? Adapte aí. Eu sou um multiplicador do Senhor. Atento. Então nós vamos falar da palavra. Mas que tipo de falar é esse? Não é um falar tosco. Não é um falar leviano, onde a gente fala do que não vive. É um aprenda. Mais uma vez eu vou repetir: aprenda a palavra. E só aprende quem lê. Leitor voraz da palavra. Leitor voraz. Tem um plano que eu segui o ano passado e vou começar em fevereiro. Quem quiser começar comigo, são 3 meses de leitura da Bíblia inteira. Vamos começar? Vocês aguentam mesmo? Teve uns dias que eu vacilei, aí tive que ler 2 dias num dia só. Uau, são 13 capítulos, e aí vira 26 capítulos. Cada um eu ponho no 02 aqui, né, no 2.0, para poder ler mais rápido aqui, ó. E o cara vai lendo assim, o Sambalate, às vezes eu tenho que voltar, porque o cara aqui engasga. A gravação engasga. Como eu engasguei algumas vezes aqui, vocês viram, né? Os S aqui não saíram muito bem, mas eu li. 3 meses, no dia 90 eu terminei. Aleluia! A palavra inteira. Mas você vai entender tudo da palavra inteira? Não, mas ela começa a fazer uma transformação. Vai ter o dia certo que Deus vai falar com você através da vida de alguém. Vai ter alguma reconstrução que vai acontecer com um Neemias que Deus vai usar. E sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar o Neemias de alguém nessa terra quando você estiver cheio da palavra de Deus. Aprenda, pratique num comportamento leal à palavra. Você tem que se entregar à palavra, você tem que deixar o que é do mundo. Nós precisamos fazer isso urgentemente, irmãos, porque há uma igreja mundanizada, uma igreja mundana, que deixa tudo do mundo entrar. O pastor estava falando esses dias que antigamente as coisas para entrarem, para serem aceitas na sociedade demoravam 1000 anos. Era uma sociedade muito tradicional, muito fechada. Depois passou para 500 anos e depois para 200, 100. Hoje em dia as coisas começam a ser transformadas em 15 anos. Somente em 15 anos a gente já tem uma outra sociedade, um outro pensamento, outras coisas, e a igreja tem se rendido a essa velocidade e essa transformação sem um filtro do Espírito Santo. Quando eu digo igreja, eu falo de uma coisa tão grande, né? Mas se a gente deixar, cada um de nós que somos igreja, a gente passa a ter esse filtro do mundo. Que Deus nos limpe hoje em nome de Jesus. Atenção. A comunicação das eras muda. Nós não comunicamos como se comunicava na era do Neemias. Lembra aqui? Por cartas, né? Me dá cartas aí que eu tenho que passar para o pessoal, senão eles não vão deixar eu passar. Esse rei aqui que ele domina, esse rei que ele servia, dominava toda aquela região por quase 100 anos. Esse império durou ali. Então era uma coisa poderosa, forte, e a carta do cara tinha poder, entendeu? Quem mandou você passar aqui? Foi o rei, estou aqui com o selo dele. Pode passar. Pode passar, vai passando. E ele chegou até o lugar que ele tinha que chegar porque tinha cartas do rei. Hoje em dia acho que um e-mail, né? Hoje em dia, sei lá, nem e-mail se usa mais, WhatsApp ou sei lá, que mais? Outras comunicações. Então, a comunicação mudou, né, João? Mas a palavra não.
palavra não mudou. Deus é o mesmo. Quando? Ontem, hoje e para sempre, eternamente. Esse eternamente, ele é um conceito teológico que diz sempre eterno. Sabe o que é sempre eterno? Para trás é eterno e para frente é eterno. Não tem começo, não tem fim. É inimaginável para a gente pensar isso, mas é possível que a gente creia através da obra do Espírito Santo. Que o Espírito Santo te dê fé para crer nesse Deus eterno que é o mesmo. Por isso nós podemos dizer: Deus é em Neemias, Deus é em nós hoje, Deus é em nossos filhos e nos filhos dos nossos filhos para sempre. Deus é. E esse Deus que é, então, nós devemos praticar a sua palavra, sem ser levianos, sem adaptá-la ao nosso convívio, ao nosso jeito, sem criar para nós um ídolo dentro da própria palavra de Deus. Que Deus nos limpe das nossas idolatrias e que sejamos sinceros na busca ao Senhor. Uma boa coisa a se fazer é dizer: Senhor, eu não sei nada, me ensina tudo. É uma boa coisa a se fazer, mas a gente é um pouco arrogante e vai dizer: pô, Senhor, eu já sei isso, mas tudo bem, Ele nos ajuda. O fato é que nesse conceito aqui o Neemias quer praticar a palavra de Deus e compartilhe, seja um colaborador do reino, que age pelo reino, que age no reino de Deus. O que você tem compartilhado de vida? Quando as pessoas olham para nós, o que elas têm visto? Um líder que vai restaurar a terra ou alguém que está murmurando na terra? A história de Neemias tem alguns conceitos que a gente pode ver aqui. Oração e intercessão. Ele é um exemplo de quem intercede, né? Então ele olha pela situação, ele fica sabendo: olha, o que está acontecendo lá na nossa terra? Olha, o pessoal está tudo em miséria lá, as ruínas, está tudo ruim lá, está feia a coisa. Então ele chora por alguns dias, ele sente isso, ele introjeta isso em seu coração. Nós precisamos deixar a nossa vida um pouco mais sensível. E a velocidade das coisas da nossa era tem deixado a gente insensível. Estamos insensíveis. A gente olha as bombas caindo e nós mudamos o canal para ver outra coisa. Não estou fazendo julgamento, estou falando de uma coisa concreta, tá bom? Não estou querendo aqui trazer peso para ninguém. Estou falando de como a gente acaba vivendo, né? Sim ou não? A gente junta na mesma história, na mesma caixa, né, que são as nossas televisões, os nossos celulares. A gente junta, a gente passa muito rápido pelas telas, pelas vidas, pelos nomes. Você continua lendo o livro de Neemias, e eu convido você a ler o livro de Neemias, porque nós vamos o livro de Esdras, Neemias e Esther, são essas sequências, eles são contemporâneos nessa sequência aqui da Bíblia, tá bom? Esdras, que está antes de Neemias, o próprio Neemias, e você vai ver um monte de nome no livro de Neemias, que uma hora até fica chato, até dá sono assim, de tanto nome, porque era o filho de tal, que era tal, de tal, de tal, de tal, mas eles estavam fazendo um acordo gigantesco, e eu li diferente essa vez, o Murilo. Eu li pensando que o tal do Micaías, que fala aqui, que eu nem sei quem ele foi, ele é filho de alguém, pai de alguém, e que fez um acordo com Neemias. Ele diz: nós vamos restaurar esse muro. E eu fiquei pensando, o que passava no coração desse cara nesse dia? Que história era essa? Que momento era esse? Que atenção, que contágio foi esse que o Neemias conseguiu fazer com tanta gente para que eles saíssem da miséria? Se a gente atentar pelo texto, ele fala: essa é uma vergonha para nós. Sabe por que é uma vergonha? Porque Deus é Deus sobre todas as coisas, e o seu povo não pode viver na miséria. E eu não estou falando de prosperidade do mundo, né? De ter dinheiro. A gente tem que andar com a glória de Deus em nossa vida.
E o que tinha acontecido nessa geração é que eles tinham perdido a glória de Deus. Eles não tinham mais a glória de Deus, eles estavam destruídos, eles estavam fora da sua terra, eles não estavam onde os seus antepassados viveram, construíram histórias, eles não estavam onde Moisés tinha dito: se vocês obedecerem, vocês viverão aqui para sempre. Então Neemias percebe que nós somos pecadores, nós estamos aqui, eu estou aqui, o outro está lá, o outro está lá, o outro nem sei onde está, né, Ciro? O outro perdi contato, virou um caos, e os restantezinhos que está ali, está numa miséria. Por quê? Porque nós não atentamos ao que o Senhor disse para nós. Então eu chamo vocês a uma atenção em nome de Jesus. Ore e interceda. Tenha uma visão de liderança. O que é isso? Demonstre claramente a sua intenção para você mesmo inicialmente. A gente precisa acertar a nossa sintonia, né? Antigamente as televisões, já que eu estou falando de televisão e tecnologia, tinha sintonia fina. Quem é dessa época? Ah, irmão, levanta a mão aí, sintonia fina. Lembra disso? O canal você tinha que subir O 13 nunca pegava junto com a Globo, né? Tinha que ter duas antenas, porque a Bandeirantes, o 13, lembra? Era o 13 e o 5, né? Era um para cada lado. Ou você subia no telhado e mudava lá o lado para assistir o 13 bem, ou você virava para o outro lado para assistir o 5 bem. Quem pôs bombril na antena da televisão algum dia? Olha que saudosismo. Vocês vão chorar daqui a pouco. Mais que o Neemias, né? De tanta saudade. A televisão era molecular. Eu era um moleque e meu pai falava: vai lá mudar o canal. Não tinha controle remoto, era molecular. Era um moleque que ia lá. Telefunken. Lembra dessa marca? Era um bujão, era uma televisãozão, né? Meu pai um dia chegou com uma televisão que ocupou metade da mesa. A gente só tinha quarto e cozinha, e ocupou metade da mesa da cozinha. Ficava numa meia-lua, todo mundo assim, os 5, e a televisão na outra metade, assim. E a gente dava bem na cara dela, assim, assistindo. Bom, com esse saudosismo pra lá, o fato é que nós temos que ter uma sintonia fina com Deus. Interessante Jesus curar o cara e ele fala assim: eu estou vendo as coisas, mas ainda estou vendo embaçado. Será que Jesus fez uma obra pela metade? Ou está se falando de processo de crer? Será que Jesus faz obra pela metade ou está se falando de processo de crer? A igreja está vendo pela metade, ofuscada, deixando de participar da mesa, se contentando com migalhas, apenas migalhas. Uau, que bênção ficar aqui na presença do Rei. Eu tenho uma posição, eu tenho um certo dinheirinho no banco, eu tenho algumas coisas, eu tenho. Podia ser assim a vida de Neemias, né? Ah, que se vire, vamos orar, vamos fazer um jejum e só ficar nisso. Graças a Deus que Ele dá o passo seguinte. E eu chamo você a dar um passo seguinte em nome de Jesus. O Rei, o que está acontecendo, rapaz? Você nunca teve com essa cara aí, só quando você estava doente. Mas você não está doente, o que está acontecendo? A doença é no coração? O primeiro sentimento foi medo, né? Se você ler aí, ele ficou com medo. Medo de comunicar, medo de ser julgado, medo de não conseguir, medo de falar alguma coisa e não ser aceito, medo do poder que estava presente ali. Ele pensava que talvez aquele fosse todo o poder. Ele está há muitos anos vivendo sobre aquele poder, debaixo daquele poder. Ele está ali servindo aquele poder, mas há um poder maior que precisa ser servido. Quando você experimentar passar do medo com coragem, Deus vai te dar a bênção. Deus vai nos dar uma bênção.
é o seguinte: minha terra está toda desolada. É isso que está acontecendo. E o que você quer pedir então, rapaz? Ele já tinha uma lista. Ele tinha uma lista de que ele ia fazer, do que ele ia pedir. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele orou a Deus. Do medo, ele comunicou. E da comunicação gerou fé na oração. O texto, as duas palavras-chave desse livro de Neemias são confiança e temor. A palavra confiança que ele usa aqui é esse verbo que está escrito como confissão. Ele fez uma confissão. Ele confiou em Deus para confessar os seus pecados. E ele faz essa estrutura, né, de lembrar e se envolver, Kátia. Ele se envolveu com o pecado da nação. Ele não disse: olha, os meus irmãos estão pecando, por isso. Foi alguma geração nossa aí para trás que fez algumas coisas erradas e agora nós estamos nessa situação. Ele se envolveu, ele disse: nós pecamos, nós fizemos isso. Então, irmãos, você é braço a braço com alguém, tá bom? Não joga o irmão para o lado, não. Não joga a culpa no outro, não. Não olha para o outro com julgamento. É por causa dele que não está indo, é por causa disso, é por causa dessa liderança, é por causa desses caras, é por causa disso, é por causa desse governo, é por causa... Olha, nós estamos em falta com Deus. E a segunda palavra é temor. Lembra, ele diz aqui: o Senhor é temível. E esse temor é realmente o verbo temer do hebraico. Mas é um temer chamado temer piedoso de Deus. Não é um temor que paralisa e que nos tira o ímpeto, mas é o temor do tipo reverência total. Uau! Deus é poderoso. Se nós crermos nesse Deus com esse temor pleno, nós vamos ter uma coisa para compartilhar: se Deus é tão poderoso assim, nada é impossível. Por que estamos parando diante das nossas impossibilidades? Por que estamos aceitando algumas imposições das nossas fraquezas? Por que estamos aceitando? Porque há uma sociedade que está tão triste, parada, tão superficial, que muda de cara, muda de aparência, muda de jeito, muda de lugar, muda de igreja, muda de tudo. Por quê? Só que esse temor tem a ver também, sabe com o quê? Com gratidão. Porque nós merecíamos ser destruídos pelo nosso pecado. Mas sabe o que o Senhor faz conosco? Restaura. Confesse e tema a Deus. Então eu começo esse ano com essa convicção de que hoje, nessa primeira ceia do ano, o Senhor é o nosso Deus, Salvador. E nós não vamos ficar só na teoria, nós arregaçaremos as mangas e vamos reconstruir os muros de toda a nossa existência. Jesus esteve com seus discípulos num último momento e ele disse: esse é o meu corpo que é partido em favor de vocês. A comunicação verdadeira disso é que se esse corpo não for partido,
vocês estão fritos. Se um corpo santo não for partido, vocês estão condenados. Mas ele não se omite. Ele é o Neemias, pleno e verdadeiro. Ele olha para nós com compaixão, só que ele não fica lá no céu. Ele sai de lá e vem até nós para reconstruir os muros da nossa vida. Jesus reconstruiu os muros, aleluia, a redenção para você. E ele diz, e esse cálice é uma nova aliança no meu sangue. Desde o início do pecado, quando entra o pecado na humanidade, é necessário sacrifício de sangue. É uma justiça de Deus que a gente não compreende totalmente. Eu não sei porquê, totalmente. O fato é que é necessário sangue. Esse símbolo de vida precisa ser oferecido por alguém que morre. E antes de Jesus era um monte de cabritinhos e ovelhinhas, e eram os animais que sofriam a consequência que era para nós. Deus sempre em misericórdia transfere a nossa culpa para que a gente continue tendo oportunidade, e a humanidade tem oportunidade, e agora a nossa oportunidade está em Cristo, que fez o sacrifício pleno e total, um sangue dado ali na cruz para todos nós, aquele que é símbolo de vida, aquele que está no dia da criação e diz, haja, e as coisas acontecem, aquele que está no dia da criação, e ele é um sopro em nós, né, que somos agora viventes com ele, ou seja, o símbolo pleno da vida, se faz morte, e ele se faz a nossa morte, para que agora tenhamos a vida dele. Irmãos, eu chamo vocês a morrerem para o mundo. Morram para o mundo. Façam uma análise agora. O que precisa morrer ainda em nós? O que precisa morrer? O que precisa morrer para eu estar entregue a Deus num confessar e num temor de que Ele é o meu Salvador? Você sabe. E se você não sabe, o Espírito Santo vai falar com você. Então, nesse primeiro movimento do ano, nessa primeira ceia do ano, o que eu declaro sobre vocês é redenção plena de Cristo. Recebam, por favor, quem recebe aí, em nome de Jesus, redenção plena de Cristo. Isso muda qualquer coisa. Isso muda qualquer coisa. A pessoa que teme a Deus de forma adequada, obedece à sua vontade e evita o mal. Ninguém pôde vencer o Neemias. Ele conseguiu chegar ao plano final. Uma obra que ninguém fazia porque considerava impossível, ele realizou em 52 dias. As pessoas olhavam a sua miséria e olhavam aquelas ruínas e consideravam impossível, a ponto desses dois caras aqui, Sambalate e Tobias, disserem: eles vão pôr umas pedras em cima das outras ali, mas o vento, o primeiro vento que der, o primeiro exército que passar ali perto, vai tremer tudo e vai cair tudo. No final, em 52 dias, estava restaurado o muro, porque quem fez, Neemias disse, quem fez essa obra foi o Senhor, meu Deus. Então, eu estou declarando que quem vai fazer a obra é o Senhor Deus. Quem faz a obra no seu casamento é o Senhor Deus.
Quem faz a obra nos seus negócios para você prosperar, creia, não são os políticos, não é a economia da época, é o Senhor Deus. Quem faz a obra no seu corpo, na sua saúde, não são os médicos. Deus pode usá-los, mas no final das contas, quem faz é o Senhor Deus. Quem acorda você para mais um dia, quem declara a bênção sobre você, quem te desvia do mal que você nem viu que vai acontecer. Algumas coisas a gente nem sabe que passaria e Deus livrou, tirou a gente do caminho que era o mal e nos fez prosperar. E aquele que fez é o mesmo que faz e é o mesmo que vai continuar fazendo. Por isso 2026 é ano da glória de Deus, em nome de Jesus. Convido você a participar dessa ceia com essa verdade. Se um corpo não fosse despedaçado, o nosso seria, mas agora nós podemos ter um corpo glorificado, porque Deus em Jesus ressuscitou todas as coisas. E se não fosse um sangue derramado naquele dia, nós não teríamos aliança para olhar diante de Deus e dizer: nós estamos juntos, Senhor, nós estamos juntos. Mas Jesus fez isso por nós, então o seu sangue diz: nós estamos juntos. Saia do seu lugar, passe por essa mesa. Alguém, por favor, abra aqui, pegue aqui o pão e esse cálice e vamos juntos. Se vocês puderem pegar, e vamos ficar aqui na frente, acho que cabe a gente ficar aqui e participar dessa primeira ceia juntos. Então, por favor, enquanto louvamos, vamos fazer esse movimento e depois ceamos todos juntos aqui na frente, nesse movimento de Deus.
Depois de toda a reconstrução e todo o movimento, e toda essa obra concluída, eles fizeram festa. Eles fizeram uma linda festa a Deus, comemorando que Deus é bom. Sua misericórdia não dura só hoje, mas dura para sempre. Então eu convido você a fazer festa com alguém aí nesse canto que você foi colocado aí por Deus agora nesse momento. Faça festa com seu marido se ele está aí perto. Faça festa com o irmão que está aí perto. Diga glória a Deus pela sua vida, que é transformador dessa cidade, é transformador da nossa família. Glória a Deus. Se você puder, divide aí o seu cálice, né? O pão é um pouco diferente porque a gente já pôs a mão aí, mas o cálicezinho dá para você trocar, fazer uma aliança com alguém, dizendo: olha, estamos em aliança, estamos juntos nessa família, nessa graça de Deus. E pode participar, eu já vi que alguns participaram. Participa aí desse pão que quer dizer a glória de Deus, o corpo dele moído por nós para sermos salvos. Aleluia! Há salvação no corpo de Cristo. Glória a Deus. Mastiga bem aí, deixa isso fazer parte de você, num símbolo de restauração e redenção. Eu faço um compromisso com os senhores e as senhoras aqui de ser um companheiro de viagem. Não faço compromisso de estar sempre bem, não consigo. Não faço compromisso de estar sempre bem-humorado, vocês já me conhecem. Não faço compromisso de ter palavra certa para todos os momentos, não sei tudo. Não faço um compromisso de santarrice, porque vocês até sabem os meus defeitos. Alguns até mais, que vivem em casa. O problema é seu. Quem mandou me escolher? Alguns vão achando que as pessoas conseguem tudo, né? Por causa de uma posição ou outra. E eu não vou fazer esse compromisso. Mas um compromisso eu vou fazer com vocês. De seguir a Jesus. E enquanto seguir a Jesus, e olhando para trás e dizendo: vamos, gente, o que você parou aí? E às vezes, pondo alguém para ir na frente e falar: opa, peraí, eu vou voltar ali porque é um irmão. Eu vou ser ombro com vocês, amém? Esse compromisso eu faço. E espero, olhando para cada um de vocês, que vocês sejam ombro para mim também. Estamos nesse compromisso juntos para mais um ano, para a glória de Deus. Deus abençoe a todos com essa nova aliança que é Ele que fez. Graças a Deus que Jesus morreu e ressuscitou, está vivo e agora nós temos vida eterna nele. Vamos encerrar cantando juntos aqui. Recebe a bênção aí em nome de Jesus. Vamos lá. Coroamos? Seguimos com isso aí? Mais uma vez, a única. É um hino antigo e vocês vão nos ajudando. Vamos lá. Faça essa oração. E receber. Dê toda a honra e glória ao Senhor. A honra e a glória, a força e o poder. Cante com alguém aí. Faça um acordo com alguém que você vai ser ombro com ele. Faça um acordo com essa igreja, dizendo que você vai ser ombro com alguém esse ano. Coroamos. A ti, ó Rei Jesus. Coroamos. A ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome e nos rendemos aos teus pés.
grande mover de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. A imagem é aquele copo que está sujo e vai se jogando água, e a sujeira vai saindo, até ficar totalmente água límpida. É essa a visão para esse ano, em nome de Jesus. Deus vai derramar a sua água, e nós estaremos limpos na presença dele, para a glória de Deus. Desde os mais novos até os mais velhos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Bom domingo, Deus abençoe a todos. A gente se fala na semana. Deus abençoe. Paz.